Boa tarde, Campus Party. Estamos começando aqui a atividade do palco GIT na Campus Party Goiás 2. E o nosso primeiro palestrante aqui vai ser o Neto de Paula, que vai falar com a gente sobre Machine Learning aplicado ao mercado financeiro de ações. Bem-vindo, Neto. Muito obrigado, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Não o grito igual ele deu, mas acordou todo mundo, inclusive eu. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos abordar um pouquinho temas interessantes, né? Temas que conseguimos aí fazer aquele bem bolado entre o mercado financeiro e o que nós temos aí mais voltado para a área da programação, estatística, algo bem interessante. Então nós vamos abordar Machine Learning aplicado ao mercado financeiro de ações. Só para ter uma noção aqui, quantos de vocês têm alguma ação na carteira? Beleza, uns 20% mais ou menos. Quantos de vocês pensam ou investem a longo prazo? Tá, daqueles 20% temos uns 15%. E quantos aí é o famoso day trader? Uma pessoa, muito bem. Duas pessoas, maravilha, pessoal. E quando nós aplicamos esse tempo operacional, quando nós trazemos isso junto com os números, a probabilidade de maximizar o nosso lucro é muito grande. Vocês já utilizam números para tomar decisões de operações, compra e venda? Maravilha. Então vamos lá. Apresentação bem rápida. Me chamo Neto de Paula. Quiser me acompanhar, @Neto de Paula em todas as redes sociais. Eu sou economista e administrador por formação e por execução também. Possuo algumas MBAs na área de negócios. Então, há 12 anos eu trabalho com finanças, marketing. Tenho empresa na área da consultoria empresarial e na área de treinamento também. Sou consultor do Sebrae há 12 anos, consultor do Beleza, ok? E é uma oportunidade estar com vocês e vou abordar um pouquinho sobre a minha experiência. Em resumo, tem 12 anos que eu atuo aí nesse mercado e eu quero compartilhar com vocês o que tem dado certo para mim e acredito que pode ser oportunidade para todos nós. Ezequiel de Paula é meu sócio, é engenheiro, é administrador e nós estamos nesse ramo da consultoria aí já tem um tempo bem interessante. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar lá no site a proposta. Quem olhou a proposta lá da nossa palestra? Bacana. E lá eu dividi ela em 3 pontos. O primeiro ponto que eu distribuí foi sobre a parte gráfica. Acho que daqui a pouco vai aparecer aqui para nós. Depois, um pouco sobre os padrões e depois a aplicação do Machine Learning de fato no mercado financeiro. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês são os princípios da análise gráfica. Daquelas pessoas que já têm um contato com o mercado financeiro, todos trabalham com análise gráfica. Quem trabalha com análise gráfica? 3 pessoas. Os outros são mais análise fundamentalista, é isso? Olha os números, os múltiplos das empresas, bacana. As duas estratégias, as duas escolas são muito boas. Muito boas. E depende de como você vai trabalhar elas. E a parte gráfica é onde eu vou abordar aqui. Então hoje, em momento algum, eu vou abordar múltiplos, vou abordar os números, os dados da empresa. Nós vamos trabalhar gráfico. Aqui eu entendi que mais ou menos 20 pessoas mexem com o mercado financeiro e de todos, em torno de uns 3 a 4% trabalham com análise gráfica. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui uma introdução para vocês, só para conhecer um pouquinho do primeiro ponto que eu preciso repassar para vocês. Isso daqui nós chamamos velas, chamado de candlesticks. Eu vou mostrar para vocês, mas olha só, quando o preço sobe daquele ativo, daquela ação, quando ele está em alta, muitas pessoas estão comprando, ele teoricamente vai formar um candle verde. E quando está em baixa, vai formar um candle vermelho. Pela origem, não é verde e vermelho que é formado, que sobe e o que desce, mas sim preto e branco. Mas para ficar algo um pouco mais didático, eu trouxe para vocês aqui. Então o verde, vou mostrar para vocês, então estou introduzindo para lá na frente já ficar mais tranquilo. Toda vez que tiver um candlestick verde, significa que o preço daquele ativo, daquela ação está subindo. E quando tiver vermelho, significa que está caindo. E dentro disso aqui, nós temos
4 informações importantíssimas. Meu laser não está refletindo aqui, mas vamos lá. Eu vou apontar para vocês, vai ser até um pouco mais didático também, vai ser melhor. Eu vou pensar aqui agora nesse candle verde. Candle verde é um candle de alta, certo? Significa que o preço está subindo, muitas pessoas estão comprando. Eu tenho 4 informações. Então, a primeira análise técnica ou gráfica que eu tenho é sobre entender o candle. Esse candle, o preço começou a ser negociado nesse ponto, que é onde eu tenho o meu preço de abertura. Então, vou pegar um exemplo. Faço de conta que uma determinada ação, ela começou a operar no mercado ali, começou a sua cotação ao preço de R$10. Ela começou aqui. Aí, nos primeiros 15 minutos, primeiros 20 minutos, o preço caiu. Começou 10, ele foi caindo para 9,90, 9,80, foi descendo, foi caindo. Nesse momento, nesse intervalo aqui, onde nós temos chamado pavio, que é esse palitinho aqui, ele ficou vermelho. Então vamos entender, imagina na sua mente. Começou aqui e foi diminuindo o preço, então ele foi ficando vermelho. Mas de repente, em algum momento no mercado, mais pessoas começaram a comprar aquele ativo, comprar aquela ação. O que aconteceu? O preço caiu, começou com R$10, 9,90, 9,80, depois ele começou a subir. Voltou para 9,90, voltou para R$10, que foi o seu preço de abertura, e continuou subindo, 10,20, 10,30, 10,50. E ele vai formando um candle verde, um candle positivo, um candle de alta. Sendo que ele chegou até lá no topo daquele pavio. O topo daquele pavio, naquele dia, nós chamamos de máximo. É o máximo, é o valor máximo que o preço foi negociado naquele dia. Então, em resumo, vamos lá. Abriu a R$10, caiu, chegou a 9,80. Depois voltou a subir. E ele chegou no preço lá de R$12, um exemplo. E antes de fechar o dia, o que aconteceu para deixar aquele pavio? Voltou a cair mais um pouquinho. Por isso que ficou aquele pavio verde. Porque o preço foi até uns R$12, que está escrito ali máxima, mas na hora que ele fechou a um preço de 11,80. Então eu tenho 4 informações quando eu olho para um candle. Eu tenho o meu preço de abertura, eu tenho o meu preço mínimo que foi negociado, o meu preço máximo, que é onde ele chegou, e o meu preço de fechamento. Então, quando for no final do dia, você vai abrir sua plataforma, seu aplicativo, e você vai ver um candle desse daqui. Você já tem 4 informações, que naquele dia o preço, os 4 principais preços oscilaram nesse intervalo. A mínima dele foi quanto? 9,80, e a máxima dele foi R$12. E ele, ao longo do dia, ficou trabalhando dentro disso aqui. Esse é um exemplo de um candle verde, mas também tem o candle vermelho, que é no mesmo sentido, que é um candle de baixa. A diferença é que, como é um candle de alta, ele abriu aqui e foi subindo. O candle vermelho não, se vocês olharem, o preço de abertura já foi lá em cima, e o que aconteceu ao longo do dia? Ele foi caindo. E quando fechou o dia, ele fechou num candle vermelho. É muita informação, mas quando vocês abrirem um gráfico a partir de hoje, você já vai saber que, quando você vê um candle verde ou branco, significa que aquele dia a cotação daquele ativo subiu. Quando você vê um candle vermelho ou preto, significa que a cotação daquele ativo naquele dia caiu. Quando nós partimos desse princípio, já podemos dar sequência aqui agora. E junto com a análise gráfica, nós temos alguns dados estatísticos que nos ajudam bastante. Nós chamamos eles de indicadores. E existem inúmeros indicadores, muitos indicadores mesmo. E os principais grupos de indicadores, nós temos indicadores osciladores, que calculam a oscilação do preço no mercado, os indicadores de volatilidade, indicadores de volume e indicadores de tendência. Eu quero trabalhar com vocês um indicador de tendência. Por quê? Porque no mercado financeiro, a probabilidade maior da nossa operação ter sucesso é quando nós operamos tendência. O que é tendência? Se o ativo está subindo, ou seja, se o preço está subindo, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar, porque a probabilidade dele continuar subindo é muito grande. Então, tendência, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, em umas telas que vai ficar mais claro, é a melhor forma
ou melhor, a probabilidade maior de sua operação ser lucrativa, é operando tendências. E nós temos diversos outros tipos, estratégias operacionais, mas eu quero falar aqui hoje sobre a tendência. E dentro dos indicadores de tendência, eu vou trabalhar apenas um indicador aqui, que é o indicador de média móvel. Quem tem o hábito aí de trabalhar com o mercado financeiro, principalmente análise gráfica, vocês utilizam média móvel ou não? Parece que sim, utiliza, bacana, mas alguém utiliza? Você utiliza? Média móvel, vocês vão ver que visualmente ele mostra para nós qual é a direção do mercado. Porque vocês sabem que o mercado financeiro, o mercado de ações, para falar específico, é um mercado variável. E por ser variável, eu não sei se vai subir e não sei se vai cair. Nós não sabemos. Mas, quando eu começo a analisar um tempo um pouco maior, eu consigo compreender, por meio de uma média, qual é a tendência do preço daquele ativo. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Em novembro de 2021, a Vale estava em torno de mais ou menos R$60. Se você olhar o gráfico da Vale, você vai ver que a tendência de alta, a Vale chegou há uns 3 meses atrás a R$125, ou seja, o preço dobrou. Mas você sabia que ia subir desse tanto? Não, mas com o indicador de média móvel, nós conseguimos o quê? Identificar que direção que aquele ativo, que aquele preço está tomando no mercado. E com isso nós temos aqui algumas configurações, não vou entrar em detalhes. Temos como colocar uma média móvel aritmética, ponderada e exponencial. Tá? Vou mostrar para vocês aqui um gráfico de candlestick. Um gráfico de candlestick é isso aqui. Quem nunca tinha visto um gráfico de candle? Acho que todos sim, né? Às vezes não compreendo, mas eu já vi isso em algum momento. Aí eu trago para vocês quando eu expliquei o que é um candle. Esse aqui é o IBOV. IBOV é o quê? É o índice brasileiro, né? Então, assim, junta as principais ações que está listado em bolsas no Brasil e nós temos uma média. Essa média forma um índice. Esse índice é o IBOV. Então, toda vez que tem um candle verde, significa que naquele dia o mercado brasileiro teve alta, subiu. Muitas pessoas compraram os ativos, né? Eu vou detalhar com outro exemplo aqui. E toda vez que você vê um vermelho, significa que foi queda. Muitas pessoas venderam. Aí, já dando um passo um pouquinho mais para frente, vocês conseguem ver que lá no fundo está escrito o nome do ativo, IBOV, é o Ibovespa, e na frente tem 1D. Esse é o tempo gráfico que eu estou mostrando para vocês. O que isso significa? Significa que cada candle desse daqui, cada candle verde, cada candle vermelho, ele representa um dia de operação. Um dia de operação. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. Olha só, um candle verde, um candle cheio. Significa que abriu aqui a cotação naquele dia e ele subiu direto. Ele não teve aquela queda do início de pregão, simplesmente subiu. Abriu aqui, fechou aqui. Foi um dia de alta. Aqui é o mesmo ativo, que é o índice, né? O índice Bovespa, porém ele está no candle, ou ele está num tempo gráfico diferente. Um S é uma semana. Então, na sua plataforma, no seu aplicativo, tem como você olhar e analisar qual foi a movimentação daquele ativo em determinado período. Aqui, cada candle significa um dia, e aqui, cada candle significa uma semana. Então, quando eu olho para esse candle verde aqui, eu sei que na segunda, terça, quarta, quinta e sexta foi essa movimentação. Então, foi uma semana de alta. Ah, todos os dias subiu? Não, pode ser que um dia caiu, mas no final da semana houve um candle de alta. E do mesmo jeito nós temos o tempo gráfico mensal, que é 1M, tá ok? Certo. Sobre a tendência móvel, né? Sobre o gráfico e quando eu aplico algum indicador. Esse aqui é um exemplo, quero deixar bem claro que não é indicação nenhuma de compra, indicação nenhuma de venda. Eu apenas tirei um print no dia 23 de maio, que foi quando eu montei a apresentação. E aqui eu peguei um exemplo, o YouTube, que é o Itaú. Eu tentei buscar os principais ativos da B3, da Bovespa. E eu estou mostrando para vocês que esse candle, ele foi formando algumas médias.
Essa média é uma média de 80 períodos. O que é uma média de 80 períodos? Que ele é calculado os últimos 80 dias. E ele vai mostrando para você como que o mercado estava. Para ficar mais claro, essa aqui é uma linha que é uma média de 7 períodos. O que é 7 períodos? 7 dias. Quando eu olho para essa média, eu não preciso nem de olhar para os outros candles. Eu só olho para a média. A média ela está de que forma? Ascendente. Ela está subindo. Assim eu consigo identificar qual é a direção que o mercado está tomando. Eu trouxe vários exemplos para vocês aqui. Aqui, olha só, aquela média amarela, ela está mostrando que o mercado está em baixa. Aqui é a Marfrig, a Taesa, olha só, que interessante, mostrando a tendência para mim, por meio de gráfico. Então eu consigo operar e ter resultados com meio de gráficos. Aqui eu tenho o dólar futuro, né, que hoje tem sido muito operado, que é o mercado futuro. Está mostrando aí que nos últimos 5 meses esteve em grande queda, e é aqui que eu quero aplicar o Machine Learning. Olha só, vocês conseguem perceber que em algum momento os candles estão perto de alguma média? Vamos pensar aquela setinha amarela. Se eu olhar as médias anteriores, elas estão apontando para que direção? Para baixo, certo? Olha a setinha amarela aqui, e eu olho lá em cima as médias, elas estão apontando para baixo. Então a probabilidade de continuar caindo é muito grande. E o que aconteceu? Não caiu, né? Despencou. Isso é uma análise que eu consigo ter por meio de médias, certo? Aí ali embaixo eu coloquei quando que caiu, não é o caso, vamos trabalhar aqui agora. E o segundo, quando eu consigo identificar quando que as médias tocam em cada candle, por exemplo, olha só isso aqui, esse candle vermelho aqui, ele tocou em alguma média. Tocou em qual média? Aí é o gráfico que eu utilizo, tá? Isso aqui é real. A média de 21 períodos. Ele tem uma média de como foi a movimentação dos últimos 21 dias. E com isso eu consigo olhar para o gráfico e identificar. Toda vez que ele chegou na média de 21, o que aconteceu para frente? Ele caiu. Agora acompanha comigo a média de 7 períodos, que é essa branca pontilhada. Teve algum momento que esse candle, verde ou vermelho, fechou acima dele? Desde lá de cima ele vem caindo, caindo, caindo. Somente aqui que fechou acima. Isso mostra que, às vezes, eu posso sair de uma operação quando o meu candle ou o meu preço fechar acima da média. E como que eu utilizo isso para saber se dá certo ou não? Eu começo a pegar tempos gráficos e um espaço de período maior, que é o que eu fiz aqui. Aqui nós temos 23 variáveis. O print aqui mostra só algumas para vocês. E eu fiz um teste para saber, toda vez que o preço bate na média, quanto que ele cai. Por exemplo, no dólar, para ficar mais fácil. Aqui eu joguei inúmeras variáveis, mostrando que toda vez que ele bate naquela média branca pontilhada, ele cai quantos por cento? E eu joguei tudo dentro de uma planilha. E quando eu joguei dentro de uma planilha, eu consegui identificar muito bem o meu principal método operacional, que é o método onde eu realmente vou ganhar dinheiro. Mas uma planilha às vezes fica muito complexo. Se vocês pegarem essa planilha minha aqui, ela é imensa. Aí o que nós fazemos? Nós utilizamos a análise econométrica, onde eu consigo trabalhar com alguns sistemas e eu trabalho com o software R, é um software estatístico. Alguém conhece ele? Ou não? Bacana. Então, tudo que eu pego ali, a análise gráfica, transformo ela em um banco de dados e jogo ela dentro de um software estatístico, onde aquele software eu consigo fazer alguns trabalhos com ele e ele me mostra qual é o estilo operacional mais lucrativo que eu posso ter. Aqui eu tentei printar para vocês mais ou menos, mas depois às vezes a gente pode conversar em outra oportunidade, mas isso que eu mostrei para vocês, eu apliquei no ativo dólar futuro. Eu opero mercado financeiro e opero dólar. Dentro do dólar, eu espero às vezes a semana toda para ele ter 2 movimentos. Quando ele tem determinado movimento, eu inicio a minha operação. A operação tem 85% de probabilidade
de dar certo. E eu sei quanto que ela pode dar certo. Então o Machine Learning, ele vem para a gente aplicar ele como algo bom para nós, uma ferramenta interessante. E por que quando eu jogo ele num software estatístico, eu jogo num aplicativo, numa programação, ele me ajuda mais ainda? Quem opera no mercado financeiro aí, nós sabemos que o emocional ele afeta muito, é ou não é? Você olha lá o seu aplicativo e fala, meu Deus do céu, eu estou ficando pobre aqui, está tudo vermelho, tudo caindo. Ou então você olha e fala assim, nossa, estou ficando rico, está tudo verde. Às vezes não é o momento de você vender, não é o momento de você comprar. Mas quando nós jogamos, utilizamos, né, a tecnologia, utilizamos a estatística ao nosso lado, a probabilidade de dar certo, ela é bem maior. Aí o seu emocional fica o quê? Fica lá para trás, porque você trabalha por meio da lógica, por meio de dados, por meio de números. Tá? Aí aqui eu mostro para vocês, só para concluir, que a economia e o mercado financeiro se movimentam em ciclos. Ciclos econômicos são padrões e eles se repetem. E esses ciclos eles estão nítidos quando nós olhamos para o gráfico. Como assim? Esse aqui é um gráfico da Petrobras. Por enquanto eu não estou identificando nada, está muito bagunçado. Mas quando eu começo a ter afinidade, olha os ciclos que eles formam para mim. São os mesmos movimentos repetidos no intervalo de... Desde 2008, ó. Começa aqui em 2008 e lá na frente 2022. Os ciclos se repetem. E quando ele se repete, o Machine Learning, ele vem para mostrar para nós quando que ele se repete, quando que ele inicia e quando que ele finaliza. Aí eu consigo ter operações lógicas, ter operações boas, tá? Olha só, quando eu coloco a média, olha o que acontece nessa primeira parte. Todo o preço foi trabalhado o quê? Abaixo da média. Da segunda parte para lá, quase todo o tempo foi trabalhado para cima da média. A análise gráfica ela permite identificar esses padrões de repetição. E o ML ele permite otimizar, oportunizar e maximizar os lucros, que também permite nos dar estratégias de negócios operacionais. Quando eu falo de tendência, outro gráfico da Petra, qual que é a tendência dele? De baixa. E lá na minha planilha, quando eu levanto, faço o banco de dados, eu consigo identificar todo momento que ele toca nas suas extremidades. Então, qual que seria, na vida real, skin the game, né? Como que nós fazemos nessa operação? Eu vendo lá em cima e eu sei mais ou menos quantos dias, qual a porcentagem e quanto que eu tenho de risco para quando chegar aqui embaixo, quando tocar aqui embaixo, eu vender. Eu sei que vai acontecer isso, comprar nesse caso, né? É certeza que vai acontecer isso? Não, mas a probabilidade que eu mostrei para vocês que foi do dólar é 85% de chance de dar certo. Aqui só mostrando para vocês que, ó, que esse intervalo deu 31%. Toda vez que chegava lá em cima, o que faz? Opera vendido. Chegou lá em cima, opera vendido. E vai trabalhando dessa forma. Mas isso aqui eu estou mostrando porque eu já trabalhei toda a parte estatística. Então, depois que a gente tem uma noção de gráfico, nós podemos trazer isso tudo ao nosso favor. O aprendizado de máquina dá a oportunidade de otimizar as operações por meio de algoritmos e disparo de gatilhos. Eu não vou operar porque uma casa de análise falou que a probabilidade é de aumentar 15%. Não, eu vou operar porque eu tenho os dados, tenho uma base e eu consigo fazer aquilo ali com base no que eu entendo. Outro exemplo, do Banco do Brasil, aqui já é uma tendência de alta. Olha só o jeito que ele navegou. Simples, gente. Eu compro aqui e vendo lá em cima. Simples depois que você vê, né? Mas quando você já tem todo um histórico e tem dados estatísticos numéricos, você sabe qual que é o momento de compra e sabe qual que é o momento de venda. E é assim que é o jeito certo de ser operado no mercado financeiro. Existem diversos padrões no mercado financeiro. E o Machine Learning ele permite operar os melhores padrões de cada ativo. Olha aqui, identificado por meio da análise gráfica também. Aqui também. Tudo com aplicação gráfica. E para concluir, dados, indicadores, padrões, estatísticas, gatilhos, tudo isso eu consigo trabalhar, mas o emocional é o mais difícil. E quando eu pego uma plataforma estatística e jogo, fica muito mais tranquilo e a chance de ter sucesso é grande. Aqui é a minha rede social, depois tem um link, lá tem algumas orientações também sobre, depois vocês dão uma olhadinha, tá bom? Eu agradeço para vocês a oportunidade, realmente o assunto é muito importante, muito bacana, né? Então passa voando,
mas qualquer coisa estou à disposição para falar com vocês, tá? Muito obrigado.